O Gaules é público, né? Eu brinco com ele, né? Que ele tem aquele livro de Napoleão Hill falando sobre mais esperto do que o diabo. Eu digo que o Gaules é esse sujeito. Porque existe um outro livro chamado O Demônio do Meio-Dia, que é um livro, um tratado que fala muita coisa, é a anatomia sobre a depressão, fala muito sobre a depressão, que é essa instância viva que é capaz de tirar a gente de ter vontade de fazer tudo. E o Gaules se viu deprimido e percebeu que muitas pessoas como ele estavam na madrugada sem conseguir dormir, e ele decidiu começar a abrir lives para falar com essas pessoas, para dividir espaço com essas pessoas. Ele começou na pandemia? Ele começou um pouco antes disso. Um pouco antes da pandemia. Bem antes disso. E aí o Gaules eu o conheci na pandemia. Ele já tinha se recuperado porque ele conseguiu, de fato, dar a volta por cima com recursos terapêuticos, é claro, mas ele fez a parte dele. Ele elaborou praticamente sozinho o que precisaria, por exemplo, de um suporte psicológico. E o Gaules ele tem uma capacidade de concentração que começou a ser descoberta, principalmente na pandemia, quando ele fazia lives que passavam de 24 horas. Imagine você ficar 24 horas no ar, numa live. Qual era a dinâmica? Ele ficava na live falando? Sim, falando, narrando o jogo, conversando, colocando coisas sobre a vida, dialogando com pessoas, ouvindo pessoas falar sozinho, de coisas que estavam sentindo, principalmente do assédio, da possibilidade de tirar a própria vida. Então era muito presente a ideia do socorro, porque me passa na minha cabeça me matar sempre. Pelo amor de Deus. E ele, além de ter que lidar com os dramas dele, ele estava lidando com o outro. E aí ele achou um caminho. Porque na medida em que ele ajudava o outro, ele estava ajudando a si mesmo. Então ele saiu do fundo. Inclusive diz muito isso, né? Sim. Quando você fala seus problemas, sim, exterioriza eles, você está exatamente, se ouvindo e exatamente, aquilo que você... Mas todo mundo entende o Gaules como um sujeito muito especial, primeiro porque ele sempre foi muito altruísta, né? Então ele faz um trabalho, mesmo quando não tinha quase nada, ele já distribuía parte do que ele tinha para colaborar. Quando não era a energia mental, era algo que vinha realmente do que era material, enfim. E o nível de concentração dele e a capacidade de capilaridade, de magnetismo, começou a chamar muita atenção. E aí, através de um amigo em comum e de um trabalho que a gente já estava fazendo aqui em São Paulo, de eletroestimulação, para criar potenciais evocados no cérebro e de performance, a moça falou assim para ele, né, a Fabiana, que é da Mirra Brasil, um abraço, Fabi. Não canso de dizer que você é uma grande madrinha aqui em São Paulo. Eu disse, Braulino, eu conheço o Gaules tem um trabalho incrível e ele quer te conhecer. Vou colocar ele aqui na live para a gente bater um papo. E aí foi assim, a gente conversou pela primeira vez virtualmente e ele topou que eu mapeasse o cérebro dele. E aí foi incrível porque a gente encontrou uma atividade extremamente rebuscada, por assim dizer, e nobre, que é uma atividade sensório-motora, que ela nasce aqui. E essa atividade tinha uma potência e uma frequência muito, muito interessante e peculiar. E segundo o processo de imaginamento cerebral, a gente encontra muito essa atividade elétrica nos monges tibetanos, inclusive, com alto nível de fazer treinos de capacidade de meditação. Então aquilo não foi suficiente, eu disse, Gaules, tem um desafio um pouco maior para você. Eu vou conectar eletrodos, os eletrodos serão... receberão comandos da tua mente e você vai controlar um videogame com a força da tua mente pela primeira vez. Você fez isso? Fiz isso. Quem quiser tem lá no meu Instagram, tem os vídeos. Já fala aí. Braulino Peixoto. Tá, pra assistir o... nos stories lá gravados, naquele elenco lá de stories que fica. Boa. Tem um só com o Gaules, tem um só com o Meirelles, depois a gente fala um pouco do Meirelles também. E aí, você conectou os eletrodos nele? Sim, aí programei a máquina para que ele gerasse essa atividade SMR, que a gente já tinha visto no mapa dele, que era uma atividade elétrica muito nobre, né, e que a gente já usa terapeuticamente, desenvolver essa atividade elétrica para dar equilíbrio, para melhorar a atenção e a performance em crianças com TDAH, por exemplo, e até no caso da depressão ela ajuda muito também. Tá? Para o senso de humor, enfim, a persistência, a perseverança. Esse tratamento. Esse tratamento. Mas ele já tinha de sobra essa atividade. Eu queria ver até onde ele era capaz de ir. Então, assim, o treino de neurofeedback, para quem conhece, né, que é um treino de neuromodulação volitivo, o paciente participa, ele se envolve na terapia, e se ele não participar, nada anda. Então, assim, eu configurei para que aquela atividade elétrica fosse gerada a partir da captação dos eletrodos e, por exemplo, ele tinha que controlar mentalmente o fluxo de um avião numa tela
grande como essa sua aqui. Se não gerasse atividade elétrica, não teria voo, ele não acertaria nada, não ganharia pontos e por aí vai. Então ele começou a treinar e fluir o avião com o poder da mente, gerando aquela atividade elétrica. E aí ele dizia, aumenta, coloca mais dificuldade. Eu disse, calma que você pode ter dor de cabeça, é um treino muito forte. Mas eu estou sentindo que eu estou bem, aumenta. Mas aí eu olhando 5 minutos, 10 minutos, eu vou explicar como esse processo flui. Gaules conseguiu ficar mais de 40 minutos, isso não existe no treino. Os treinos de neurofeedback duram 20 minutos no máximo. As pessoas no primeiro treino cansam com 5 minutos, porque 5 minutos equivale a 2, 3 horas de atenção concentrada, fazendo uma atividade cognitiva convencional, como, por exemplo, ler um livro, escrever, digitar, entende? É um processo muito mais elaborado. Aí vamos falar agora da relação cérebro-máquina. Não é uma linguagem de português. O terapeuta que estava lá, neuromodulado, ele estando bem, ele vira um estimulador, um eliciador, né? Porque você, por exemplo, quando ele consegue um pico de atividade elétrica que eu estou monitorando, eu disse, muito bem, agora vai. Sabe? É você ser um treinador no jogo que está ali, que representa o jogo da vida, só que você sabe exatamente o timing do elogio. E o cérebro gosta muito de elogio. Então, quando ele gera involuntariamente a atividade elétrica, que eu dou um reforço positivo, muito bem, agora você conseguiu. O cérebro começa a entender intuitivamente. Olha que coisa incrível. Mas pensa e vai? Pensa e vai. O cérebro começa a sacar ele observando que quando ele gerou uma atividade elétrica específica, o game andou, o game fluiu, as coisas começaram a acontecer na tela. Por exemplo, tem um game muito interessante que a gente faz para TDAH, coloca um filme de interesse do sujeito. Você que trabalha nessa área, né? Coloca um filme lá e você está monitorado, beleza? Tá. Se sua atenção fugir ou flutuar do TDAH, a tela vai ficando escura. Então você percebe, o cérebro percebe, opa, eu preciso voltar a produzir essa atividade. Aí a tela abre. Então, com aquele treino na frequência, Raul, o cérebro vai aprendendo a manter aquela performance no dia a dia sem arranhar a marcha, igual você deu o exemplo anterior. De aprender. Então a gente vai automatizando por um condicionamento operante a oportunidade. Então a gente reprograma pelo vínculo da atividade elétrica, que é um processo tecnológico, o que, por exemplo, as ferramentas da neurolinguística faria, da PNL. Por isso o nome programação neurolinguística. E esse processo que a gente faz chama-se neuromodulação. Sensacional. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer? Não tem contraindicação. A neuromodulação não tem contraindicação. Só que ela tem 2 áreas muito específicas. Você pode fazer uma neuromodulação não invasiva com eletrodos, onde você mesmo é treinado como se fosse um exercício do cérebro, gerar a atividade elétrica que está programada. E você também pode fazer, por exemplo, uma corrente elétrica TDCS, que é a corrente elétrica transcraniana, ela também não é invasiva. É uma corrente elétrica que entra, que despolariza o neurônio e diz assim, acorda aí porque agora chegou o momento de trabalhar. Ela é muito eficiente, por exemplo, na depressão, que é uma lentificação do osso lateral esquerdo. É como se os neurônios estivessem ali adormecidos. Então, quando você coloca aquela corrente, é como se você chegasse ali no quarto do cérebro e dissesse, olha, todos vocês acordem agora e vamos trabalhar.